Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 2 de maio, terça-feira. Hoje a igreja nos convida a celebrar a memória de Santo Atanásio, que é exemplo deste grande homem. Possamos nós também confiar a nossa vida ao Deus que tanto nos ama. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 10, versículos 22 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, diz-nos abertamente. Jesus respondeu: já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Atanásio nasceu em Alexandria, do Egito, no ano 295, e lá faleceu em 373. Bispo e doutor da Igreja, participou do Concílio de Niceia, no qual professou a verdade da fé em defesa da divindade de Cristo, que nesta liturgia proclama: eu e o Pai somos um. Por sua doutrina e ardente zelo, é honrado como um dos 4 grandes doutores da Igreja Oriental. Celebrando sua memória, depositemos nossa fé em Cristo para crescermos no conhecimento e no amor de Deus. Palavra esta, amados irmãos e irmãs, que hoje ouvimos sobre a vida de Santo Atanásio, um grande defensor da fé, um grande homem que deu testemunho da sua vida por meio de seus ensinamentos, de uma fé viva e um amor para que possamos crescer na presença de Deus. Então, no Concílio de Niceia, ele defende a fé, professa a fé, a verdadeira fé em defesa da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu e o Pai somos um. Deus de Deus, verdadeiro Deus. Jesus é Filho de Deus Pai. Amados irmãos e irmãs, voltando o nosso olhar novamente para o Evangelho de hoje, nós continuamos a ouvir Jesus que se intitula como
o bom pastor. Então, o Evangelho, esse trecho do capítulo 10, versículo 22 a 30, fala: celebravam-se em Jerusalém as festas da dedicação do templo. Era o inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixará em dúvida? Então, os judeus ficam questionando: até quando nos deixará em dúvida? Se é de fato o Messias, diz-nos abertamente. Mas Jesus responde: eu já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Então, aquilo que Jesus realiza, as obras, os sinais, dão testemunho dele. Então, ele não precisa falar abertamente. O que ele faz, o que ele realiza, dá testemunho. E, mais uma vez, ele nos convida, então, a reconhecer que somos parte do rebanho, somos ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Então, possamos escutar a voz do Senhor. E como é possível escutar a voz do Senhor? Pela palavra, pela proclamação do Evangelho, pela intimidade, a palavra de Deus. Não há um outro caminho. Nós precisamos, amados irmãos e irmãs, cultivar em nossa vida este zelo, este carinho pela palavra de Deus. Jesus continua: eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. O Senhor nos deu a vida eterna. O Senhor derramou sangue por amor a mim e a ti, por amor a cada um de nós. Por isso nós não nos perderemos. Por isso nós podemos exultar de alegria na presença de Deus. Peçamos, portanto, que o Deus da vida sempre nos conceda ânimo, entusiasmo e fortaleza para que possamos ir ao encontro do Senhor e que ninguém nos arranque, que o inimigo de Deus não nos arranque das mãos do Senhor, para que o nosso coração exulte na presença do Senhor. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Nós somos convidados a cantar louvores ao Deus da vida. Todas as nações, sem exceção, a louvar, bendizer e agradecer pelo Deus que tanto nos ama. Por isso, nós que somos as ovelhas deste mesmo rebanho, do rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo, somos convidados a escutar a sua voz, de ir ao seu encontro. Tenhamos fé, tenhamos esperança, amemos o Senhor, para que possamos estar sempre unidos a Ele, pois Ele nos sustenta em seu amor, na sua presença, na sua vida. Dou a elas, a cada um de nós, batizados, ovelhas do mesmo rebanho, a vida eterna. Dou a elas a vida eterna e elas jamais se perderão. Que o Senhor não nos permita se perder, que possamos constantemente estar em sua presença. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.